Vamos a nossa lição específica. Ela vai estar falando hoje de um assunto que é muito envolvente, muito vasto, e que a gente às vezes vai, em algumas áreas menores, nós vamos adentrar, esmiuçar um pouco mais, e outras não tem como, é só você lendo, você buscando mesmo, e que você vai estar aprendendo melhor. Aqui fala sobre os efeitos da salvação na plenitude humana. Que efeito que a salvação pode trazer na vida humana? Que efeito? Se a gente pensar, por exemplo, algumas teorias, principalmente teoria espírita, que dizem que a reencarnação, no seu sentido mais amplo, eles acreditam que as pessoas precisam de reencarnar, porque cada reencarnação, teoricamente, a pessoa pode ter a experiência de uma melhora aqui nesta terra, cada vez que ela reencarna, então ela pode estar melhorando aqui na terra. Mas a pergunta que eu faço a você você acha que a nossa geração, nosso povo, o homem de uma maneira geral, ele está melhorando ou está piorando a partir de determinados tempos? Você acha que está melhorando ou piorando? Piorando, né? Não está melhorando. Se isso fosse uma verdade, nós estaríamos cada vez mais com o mundo melhorando, até chegar num determinado ponto que estaria tudo zerado. Mas isso não é uma verdade. E quando a gente olha e busca no cristianismo ou na pessoa de Jesus essa salvação, nós vamos entender que todas as pessoas que estão buscando a salvação, que estão salvas, esse grupo de pessoas, se você adentrar, por exemplo, uma igreja, vamos citar uma igreja, a nossa igreja, por exemplo, se nós reunirmos aqui 500 pessoas e nós olharmos o testemunho dessas 500 pessoas e perguntarmos a cada uma delas se elas hoje, ou se melhor ainda, se nós conseguirmos ver os frutos que cada uma dessas pessoas está dando hoje, será o que nós vamos estar vendo? Pessoas melhores ou pessoas piores do que eram há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos atrás? Você hoje se considera melhor ou pior do que há 10 anos atrás? Irmãos, vocês estão com medo de responder? Melhor ou pior do que quando você se converteu, por exemplo? Muito melhor, não é verdade? Tem exceções. Mas exceções, a gente não trabalha muito com exceções. Nós trabalhamos com o todo, de uma maneira geral. Então, aquilo que Cristo faz através da salvação em nós, querendo ou não, a humanidade se torna melhor. Se nós tirarmos hoje a igreja da terra, se Jesus viesse hoje e arrebatasse a igreja desta terra, evidentemente as pessoas que sobrariam aqui nesta terra, elas fatalmente estariam vivendo momentos difíceis aqui sem a igreja, porque a igreja é sal, a igreja é luz dessa terra. É por isso que destruições, catástrofes, tragédias, às vezes Deus não permite, não é porque Ele não quer às vezes, é porque a igreja está orando, a igreja está buscando, a igreja está de joelhos, a igreja está pagando um preço. Então, quando a igreja, e eu quero entrar nesse detalhe, a igreja existir, enquanto ela como organismo vivo existir nesta terra, você pode ter certeza de que a ação de Deus vai estar presente e vai tornar, aonde essas pessoas estiverem, um lugar melhor. A sua casa,
se você é convertido, a sua casa vai se tornar um lugar mais aprazível, um lugar melhor. O seu casamento vai tornar um casamento melhor. O seu ambiente de trabalho, ele precisa necessariamente de ser um ambiente melhor do que ele era antes. Aonde você ministra, aonde você fala, aonde você prega, aonde você ensina, aonde você tem a palavra, esse local tem que ser um ambiente melhor. Ou seja, as pessoas têm que olhar para você e olhar para nós e ver que algo diferente aconteceu em nossa vida. E muitas das vezes, nós não precisamos abrir a nossa boca e dizer isso para as pessoas. Elas olharão para nós e verão. E elas ficarão, às vezes, sem entender o que aconteceu conosco. E aí, nesse momento, que entra a vez do nosso testemunho para falar mais alto na vida das pessoas. Eu coloquei que a salvação, no contexto natural ali, pode ser um socorro, um livramento de alguma coisa. Num contexto natural, sim, olha, uma mão, alguém está afogando, alguém está nas últimas ali, e dá um grito, e socorro, e alguém que está lá próximo desta pessoa, joga uma boia. Essa boia é o quê? É o salvamento necessário para evitar que esta pessoa venha a perecer. Agora, salvação no contexto evangélico se refere o quê? Ao que Cristo fez em favor dos pecadores. Mas quando alguém, você já prestou atenção numa coisa? Se alguém chegar para você e você estiver falando, não, você precisa ser salvo. Você está conversando com um leigo, com um ateu, você está conversando com alguém que não gosta de crente, alguém que não gosta da Bíblia, e você fala para essa pessoa assim, você precisa de salvação. Essa pessoa, sei lá, pode perguntar diversas coisas para você, e entre uma delas é, por que eu preciso ser salvo e salvo de quê? De que eu preciso ser salvo? A minha vida é boa, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou um bom pai, eu sou um bom esposo, eu sou um bom marido, eu sou um bom empresário, eu sou alguém que faço caridade, eu sou caridoso, eu sou alguém que não dou calote em ninguém, eu sou alguém que cumpro meus compromissos, eu sou alguém que tem a índole boa. Então, precisa de salvação para quê? O que você responderia? O que nós responderíamos para essa pessoa? Pense, se alguém, e você estivesse conversando com essa pessoa, e alguém fizesse esse tipo de pessoas, esse tipo de pergunta, qual era a sua resposta a isto? Salvar de quê? De que precisa de salvação? Porque somos pecadores. Sim, somos pecadores. Vamos entrar, que todos morrem. Todos nós morremos. Rico, pobre, gente safada. Gente safada parece que morre menos do que gente boa, você já viu? Gente ruim não morre fácil. Gente ruim é duro de morrer, não morre fácil. Tem um acidente, um bêbado dentro de um carro, atropela, bate numa carreta de frente, porque estava bêbado, o motorista da carreta morre, e ele num Fiat Uno pititim não morre. E bêbado. Às vezes me impressiona isso. Por quê? E às vezes chega ao meu coração porque Deus ama a todos de igual maneira. Deus não ama pecado, mas Ele ama o pecador. E se nós um dia formos morrer, e vamos morrer, existem 3 tipos de morte. 3 tipos. Nós podemos e vamos morrer fisicamente. O nosso corpo vai derreter, vai perecer,
os bichos vão comer, não vai sobrar nada, a não ser pó daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, não sobra nada. Essa é morte física, é a primeira morte. Mas tem pessoas que também estão mortas, é o segundo tipo de morte. São mortos espiritualmente. O que é morto espiritualmente? É em você ainda estar vivo, você tem chance de fazer o que você quiser, você tem chance da sua vida, da sua alma, do seu espírito, tomar uma nova direção, uma nova condução, uma nova maneira de enxergar a vida após a morte. Você caminha, mas você está morto. O seu espírito não está ligado a Deus. E quando o nosso espírito não está ligado a Deus, nós caminhamos, mas nós estamos mortos. Só vai poder fazer o dia que morrer fisicamente, aí vai liquidar aquela questão. Mas se ficasse somente aí, estaria bom. Então por que eu preciso de salvação? Por que a salvação é importante na minha vida e na sua vida e na vida daqueles aos quais nós falaremos? Por causa do terceiro tipo de morte. A primeira morte é o quê? Morte física. O segundo tipo de morte é o quê? Morte espiritual. E o terceiro tipo de morte é morte eterna. Ou seja, enquanto nós estivermos vivos, nós temos escolhas. Enquanto nós estivermos caminhando, nós temos escolhas, mesmo que nós estejamos espiritualmente mortos, que era o que a maioria de nós éramos, antes de conhecer a Jesus. Nós estávamos mortos espirituais, caminhantes, errantes, mas mortos. Mas após a morte física, e a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo de Deus. Então após a morte física, é que vai acontecer isso. Vai acontecer se a pessoa está morta espiritualmente, ela vai para determinado lugar. Que lugar, pastor? Ela vai para um lugar de exílio eterno distante de Deus. Ou seja, afastamento eterno de Deus. Ela nunca vai chegar próxima de Deus, ela vai estar distante de Deus. Eu não vou nem falar que ela vai estar nos braços do cão, porque isso às vezes afetaria muitas pessoas. Vai estar dormindo e acordando com Satanás, dia após dia, a eternidade inteira. Pastor, quantos anos que é eternidade? Eu estava fazendo esses cálculos esses dias. Eternidade. Vai levar a eternidade inteira e não vai chegar a lugar nenhum. Então a pessoa que está morta espiritualmente, ela tem chance. A pessoa que está morta fisicamente, ela teve a sua chance. Agora você ter a morte eterna, não tem como mais. Essa é a pior morte que existe. Então quando a gente fala de salvação, é o que a gente necessita. É aquilo que a gente precisa, entender que nós precisamos se tem salvação, nós precisamos de alguém que nos salve, de um Salvador, alguém que nos estenda a boia, alguém que nos estenda o braço, alguém que nos estenda a mão, alguém que nos socorre, assim como, pode. Lembrando aqui do que a Marisete leu, no Salmo 51, o que Davi escreve. Veja que maravilha. O Davi não entendia disso, não entendia de Jesus, ele não conhecia Jesus, ele não entendia da graça, ele não entendia Novo Testamento, ele não entendia nada destas coisas. Ele vivia debaixo de coisas que, baseado em leis, baseados em coisas em obedecer ou deixar de obedecer, em obediência a determinadas regras, determinadas normas. Mas olha que o Davi escreve, e esse homem escreveu isso aqui, esse Salmo 51, no momento triste da sua vida, talvez o pior momento da sua vida, da sua história.
o momento que deixou uma marca trágica na sua história, o momento que deixou uma mancha negra na história de Davi. A história vinha bonita, se desenrolando, totalmente limpa, totalmente aberta, totalmente transparente, totalmente aonde alguém podia colocar o pé e dizer: eu quero seguir essa pessoa, eu quero estar nos passos dessa pessoa. Aí acontece essa tragédia na vida de Davi. Que tragédia, pastor? O pecado. É quando às vezes nós estamos caminhando e cada um de nós estamos sujeitos a pecar todos os dias da nossa vida. Cada um de nós. Se nós não estivermos firmes em Deus, se nós não estivermos firmes nele, dia mais cedo ou mais tarde nós estaremos pecando. Pecar nós pecamos todos os dias. Mas existem pecados na nossa vida que você pode ter vivido 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, feito coisas maravilhosas, coisas grandiosas na sua vida. As pessoas às vezes te olham com um olhar dizendo: eu quero ser como aquela pessoa. Mas existem pecados na nossa vida que, se um dia acontecer, ele vai manchar toda a nossa história no passado. Toda. É o que Davi acontece. E quando ele sente no seu coração o mal que tinha feito, o que tinha acontecido na sua história, a desgraça que tinha acontecido, ele não olha agora para as pessoas, ele não olha para o profeta, ele não olha para Natã, que foi e anunciou o que Deus ia acontecer na vida dele, e ele sabia que o que Natã tinha falado iria acontecer na vida dele. E ele começa a dizer para Deus sobre salvação, e ele começa a falar para Deus sobre salvação. E ele vira para Deus, como esses versos aqui, eu vou usar somente alguns versos desse aqui. Ele diz assim, ele abre o Salmo 51 dizendo: tem o quê? Misericórdia de mim, ó Deus. Ou seja, Deus, eu estou num lugar profundo, um lugar negro, um lugar sem vida, um lugar aonde a angústia, a depressão, aonde a tristeza de alma me acompanha todos os dias, aonde eu não consigo saída, aonde eu não consigo retroceder, aonde eu não consigo voltar mais, eu não consigo desfazer o que eu fiz, eu não consigo mais ter uma segunda chance para fazer aquilo. Mas ele fala com Deus, e ele diz com Deus, e ele diz: Deus, tem misericórdia de mim. Ou seja, miséria é o miserável, córdia é coração. Ou seja, coloca, Deus, esse miserável no seu coração. Coloca esse miserável que eu sou dentro do teu coração. E ele continua dizendo assim: Senhor, segundo a tua benignidade, olha o que ele começa a dizer de coisas sobre salvação: apaga as minhas transgressões. Nós podemos apagar a transgressão nossa? Nós podemos apagar. Hoje você é crente, fiel a Deus, mas sempre vai acontecer alguém lá do passado, que te conhecia lá no passado, e um dia você está tranquilo, e alguém vai chegar e às vezes aponta o dedo e vai lembrar para você exatamente quem você era e o que você fez lá no passado. O que é isso? Enviado do Satanás. Enviado para lembrar quem você era lá no passado. E o que Davi está dizendo aqui: Senhor, eu não consigo desfazer o que eu fiz. Mas ele pede para Deus aqui: Senhor, apaga. Ou seja, é como se você pegar um pedaço da história, e ele pedindo para Deus, não para o homem: Deus, coloca uma borracha nesta história, apaga estas minhas transgressões. Quantos estão me entendendo? Amém? Ele diz assim, usando uma outra figura de linguagem, ele diz aqui no verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade. Além de apagar, imagina, eu estou imaginando aqui, está vindo na minha mente, e eu vou falar. Imagina você apagar uma transgressão se fosse um caderno. Você é daquele tempo que você pegava borracha para apagar a caneta, passava na língua, na ponta da língua, passava na ponta da língua e ia lá, e na folha para apagar a caneta, os traços da caneta, não é isso? O que Davi, eu estou vendo esta imagem aqui, imagina comigo esta imagem.
algo errado, o pecado ali como se fosse um caderno escrito num caderno. E agora a pessoa vai e tenta e não consegue tirar aquela mancha, não consegue. Mesmo que ele tira, ainda fica aquelas resíduos, não é isso? Aqueles resíduos da borracha, o resíduo do caderno, o resíduo da tinta, fica tudo lá em cima daquela folha que estava. O Davi diz aqui assim, lava-me, ou seja, Senhor, o Senhor apaga, além de apagar, lava o que está, tira todos os resquícios, tira tudo o que ficou, tira tudo o que está causando aqui, toda a superfície imperfeita que ficou, arranca isto aqui. E ele continua dizendo, Deus, cria em mim um coração puro. Mas quantos de nós, diante de Deus, não temos vontade, através dos nossos pecados, de dizer para Deus, Deus apaga, lava-me, ou seja, depois de apagar, depois de limpar, de passar uma água, de passar um bálsamo, curar as feridas, o servo pede assim, cria em mim um coração puro. Irmãos, nada que a gente faz torna o nosso coração puro, não. Se nós não estivermos envolvidos totalmente em Deus, envolvidos totalmente nele, se nós não estivermos cobertos pela graça de Deus, os nossos atos não serão, a Bíblia chega a dizer, Isaías chega a dizer que as nossas justiças são como trapos de imundícia, ou seja, não vale para nada, não serve para coisa alguma, nada. Isso nós estamos falando diante de Deus, porque Deus vê o todo, Deus vê o completo. Deus não é como nós, que lá fora eu não enxergo nada que está acontecendo com alguém, um crente que não está aqui, está lá fora, eu não vejo. Quando ele chegar aqui e me abraçar, às vezes, eu vou imaginar que ele estava do mesmo jeito, um exemplo, do mesmo jeito que há 2 dias, 3 dias antes, mas ele não está aqui. Às vezes na hora que eu encontrei e nós não estávamos juntos, ele estava lá fora falando de alguém, conversando sobre alguém, maldizendo alguém, falando mal, e quando encontra novamente parece que nada tinha acontecido, ou seja, eu não tenho suporte para aquela situação, mas Deus não, Deus conhece todas as coisas, diga todas as coisas, todas. E o salmista torna a dizer aqui assim, Deus, não me lance fora da tua presença, ou seja, Deus, eu preciso dessa salvação, nada ou tudo do que eu fiz foi imprestável, mas não me deixe de fora do que o Senhor tem de melhor, não me deixe de fora da tua salvação, ou seja, Senhor, eu preciso na eternidade de morar com o Senhor, é o lugar mais precioso que eu quero, é o lugar mais aprazível do que eu quero. Os discípulos eram gente boa, sim ou não? Os discípulos eram gente boa, sim ou não? Nem nada de bom, irmão, quem presta? Ninguém presta. E um dia Jesus estava pregando bem para eles, falando palavras certas que todos precisam ouvir. E a Bíblia diz que as multidões, começou pelas multidões. Ou seja, a multidão não quer ouvir, multidão quer receber. Multidão não quer ouvir verdade. Multidão só quer receber benefício. Então quando Jesus começa a falar, e ele começa a falar as verdades, os discípulos não prestavam também, não era lá grande coisa. Deus não chamou pessoas boazinhas, tanto que não nos chamou e nós não somos lá grande coisa. E as multidões, quando Jesus está falando as verdades, elas começam a sair, começam a ir embora, e Jesus testando, e continua falando a verdade, e o povo só foi saindo e indo embora. Quando fé ele deu, está ficando sozinho com os discípulos. Só está ficando os discípulos só não foram embora porque ficaram com vergonha. Não, nós estamos muito junto com ele, o que o povo vai pensar se a gente for embora também? Companheiro é companheiro, né? E Jesus olha para eles e diz, vendo a multidão, e testa agora mais uma vez eles. O povo está indo embora, por que vocês não vão embora também? Faz a mesma coisa do que eles. Vão embora. Por que vão embora também vocês? E Pedro fala para Jesus, aquele homem diz, e ele olha para Jesus e diz, Senhor, ele não fala para onde. Isso eu gosto dos detalhes na Bíblia por causa disso. Pedro não fala para onde. Pedro fala assim, para quem?
iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Ou seja, quando eu pego um homem como Davi, um homem que a sua história marcou, a sua história serve hoje de equilíbrio para nós seguirmos, sabermos o que é certo, o que é errado na vida de Davi. Eu entendo que se para Davi houve a maneira de se conduzir, houve uma salvação para Davi, eu não estou dizendo das consequências. Todo pecado tem suas consequências. Tudo que nós fazemos nessa vida tem consequência. Tudo que nós fizermos, preste atenção numa coisa: tudo que você fizer, Deus vai te perdoar e pode te perdoar se assim você quiser. E Ele vai fazer isso, vai te perdoar. Mas eu te alerto só para uma coisa: Ele perdoa você, mas as consequências daquilo que você fizer, Ele não vai perdoar e não vai interferir nisso. Não vai, porque é livre-arbítrio. Ele perdoa o pecador, mas as consequências disso, Ele não vai livrar. Lembre-se disso. Gálatas 6:7. 6:7, Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, tudo o que o homem plantar, isso também ele vai colher. Vamos adiantar aqui a nossa lição. Eu coloquei esse gráfico aqui, é o resultado da salvação, usando algumas etapas na vida do homem. Eu não vou falar muito disso aqui, que praticamente eu já falei algumas coisas disso aqui. Mas vamos ver, olha a primeira coluna, a situação do homem. A situação do homem, ele era culpado, pela lei ele era culpado. A Bíblia diz: porque todos pecaram, e o quê? E destituídos estão da glória de Deus. Então todos eram pecador. Ela diz também que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então todos, além de ser pecadores, estavam destinados à morte. Que morte que é essa? A 1, a 2 ou a 3? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom glorioso de Deus é a vida eterna. Situação do homem, culpado. Qual foi a solução de Deus? Ele justifica o homem. Eu vou falar disso um pouco ali. Ele foi declarado o quê? Justo. O papel de Deus como juiz. A nova situação do homem, tem liberdade. Na segunda situação ali, o homem estava morto espiritualmente. Qual foi a solução de Deus? A regeneração. O que é regeneração? É aquilo que Jesus fala para Nicodemo. Nicodemos não entendeu. E ele ficou assim: eu sou um cara curioso, já estudei de tudo, conheço a lei, conheço os detalhes, conheço tudo. E Jesus falou para ele assim: é necessário você, o quê? Nascer de novo. Nicodemos talvez não entendia de células-tronco, né? O que é uma célula-tronco? Hoje, você coloca as células-tronco, elas começam a se desenvolver, sei lá, tem cérebro, células-tronco de coração, células-tronco de pele, células-tronco de pulmão, célula-tronco de cérebro, célula-tronco de tudo. Existem células-troncos. O que é a regeneração? É quando essas células, que elas começam a se subdividir e formar um novo órgão, baseado naquele mesmo órgão ali. Então, o que Jesus está dizendo sobre regeneração? É formar um novo homem, célula a célula. Mas a Nicodemo falou: Senhor, eu vou ter nessa regeneração, e ele já entendia de biotecnologia, ele já falou: Senhor, nessa regeneração eu vou ter que novamente entrar no útero da minha mãe e sair de novo. Como é que é isso? Aí Jesus falou para ele: não, nada disso. Você vai ter que nascer de novo, é mais simples, é da água e de quê? E do Espírito. Quando nós regeneramos, o que é o resultado disso? É nova vida. O papel de Deus, Ele cria de novo o homem. E a nova situação, ele recebe o poder. A situação do mundo, do homem, ele era inimigo. Qual foi a solução de Deus? A adoção. O que Deus faz?
Ele adota a pessoa, adota o pecador e torna ele o quê? Filho. Por que torna filho? Deus não tinha filhos. Deus não tinha filhos. Deus tinha criaturas. Todos foram seres criados por Deus. A Bíblia diz que Jesus era o Filho, o quê? Unigênito do Pai. Ou seja, quantos filhos Deus tinha? Um filho. Nós éramos criaturas de Deus, segundo João. Mas quando nós o aceitamos como Salvador da nossa vida, quando Jesus morre na cruz do Calvário, por mim, por você, ali naquele lugar, Ele, além de fazer, Ele nos justifica, nos regenera, Ele nos adota. Agora, quando Ele morre naquela cruz e ressuscita, agora, a Bíblia diz agora, quando Jesus ressuscita, Ele não é mais o primogênito, Ele não é o unigênito, Ele agora é o primogênito de Deus, ou seja, o primeiro. Então, todos os que vieram após, eu cheguei, aceitei Jesus, eu sou filho também, irmão de Cristo, por consequência, né? Então, Ele nos torna filhos de Deus, pela adoção. O papel de Deus, Ele é Pai, e a nova situação nossa, nós recebemos o céu como herança. A situação do homem, ele era escravo do pecado. Qual a solução de Deus? A santificação. Qual que foi o resultado? Liberdade. O papel de Deus, galardoador, e vida eterna garantida. A próxima tela, por favor. A grande salvação, a origem da salvação. 1 Pedro diz assim, 1:18-20. Olha só o que 1 Pedro diz. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de quê? De Deus. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano, esse plano. Quando é que Deus começou a colocar isso? Ele começa a colocar esse plano de salvação logo após a queda do homem ali. Ele já começa a fazer. Deus, irmãos, não foi pego desprevenido, como muitas pessoas falam. Por que Deus podia ter matado o homem, sei lá, né? Matado Adão e Eva, falar, vou começar tudo de novo. Ou chegar depois do pecado original, como se Deus tivesse sido pego desprevenido, e Deus falar assim para Adão, depois que Eva peca primeiro, né? A mulher pecou primeiro. Eu vou repetir, a mulher pecou primeiro, né? Aí Deus chegava para Adão e falava assim, Adão, olha, foi mal, Adão. Poxa vida, mal, foi mal mesmo. Eu nunca pensei que eu ia dar uma mulher para você desse tipo. Eu sempre planejei, Adão, uma mulher boa, uma mulher legal para você, uma mulher que não fosse te dar trabalho, você que nessa solidão, você que esse tempo todo sozinho aqui, agora eu crio uma mulher, já de cara te dá um trabalhão desse, Adão. Que coisa, hein, Adão? O que eu faço agora? Adão podia falar assim para Deus, Senhor, deixa eu ver aqui quantas costelas que eu tenho aqui ainda, né? Dá para o senhor criar uma, mata essa aqui, cria uma outra então, pega mais uma costela aqui e cria outra mulher. Será que seria assim? As coisas, será que Deus foi pego de calças curtas? Claro que não. Deus tinha tudo, sabia? Deus não criou um homem perfeito, porque Ele não quis criar um homem perfeito. Porque se Ele nos cria perfeito, Ele não tinha por que cobrar, ou não tinha por que ter alguém. Você gosta de estar com alguém perfeito o tempo todo perto de você? Você já viu que coisa mais chata, mais sem graça, mais monótona, eu acho o trem mais sem graça, é você estar perto daquela pessoa que
quadradinho, certinho demais, e tudo que ela faz é perfeito, não tem um errinho, não tem uma coisa errada, é horrível, se você sente mal perto dessa pessoa. Falou, gente, ou é falsidade demais, safadeza demais, ou eu sou ruim demais. Um dos dois está acontecendo. Deus não criou pessoas perfeitas, porque a perfeição nunca foi nesse projeto da criação por Deus. Se Ele criar alguém perfeito, a perfeição Ele não precisava, a pessoa não precisaria, porque Ele era perfeito. Então Deus faz o que? Qual que é o plano de Deus quando Ele entra nisto aqui? Ele começa a colocar em ação. Primeira coisa que Deus faz, Ele mata um animal. Ou seja, matou um animal. O que Pedro está falando aqui não foi com coisas corruptíveis, com prata, com ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Deus já tinha se preparado lá no passado. Como que Ele fez isso? Para nos apresentar depois o Cordeiro precioso. Primeira coisa, lá no Éden, após o pecado, o que Deus faz? Mata um cordeiro. Ele mata o cordeiro para cobrir as vestes, cobrir a pessoa que se sentiu pelado. Não era problema estar pelado, não era problema estar nu, e essa nudez não fala só de pecar, só de estar aqui, mas não vamos entrar nisso. Mas ele mata o primeiro animal, ali cobre o homem, ou seja, era como se apontasse para o futuro, era Deus apontando para o futuro. Depois, no segundo plano, quando Ele começa a colocar o seu plano, desenvolver, melhor dizendo, o seu plano, o que é que Ele fala lá nos tempos de Moisés? Ele diz para as pessoas que elas deveriam matar um cordeiro, para que os seus pecados fossem expiados. Então as pessoas tinham que acreditar que elas matando um cordeiro, como Deus disse, os pecados delas estariam sendo jogados por debaixo do pano, não estariam mais sendo vistos por Deus. Quantos estão me entendendo? Expiação é isso. Às vezes os pecados não foram arrancados, mas foram jogados por debaixo do pano, debaixo do tapete. Mas é como você chegar numa casa bonita, e você não levanta os tapetes, mas às vezes você está chegando meio de surpresa, a pessoa pegou aquelas roupas, calcinha, cueca, jogou tudo dentro do armário, pegou aquelas coisas lá na despensa, que estava tudo amontoado, jogou para lá, as roupas sujas, e pegou as portas e jogou lá, colocou dentro do armário, e a pessoa que chega, olha, está tudo bonitinho, não é? Maravilha. A expiação é exatamente isso. Os pecados, quando Moisés manda matar o cordeiro, os pecados foram jogados por debaixo do tapete. Os pecados sumiram? Não. Mas os pecados não foram mais, era uma coisa de Deus. Então os pecados não eram vistos mais. Então, a primeira coisa, Ele mata um cordeiro lá no Éden. A segunda coisa, Ele diz para um cordeiro ser morto, para os pecados serem expiados. E a terceira coisa é o quê? Ele se torna o próprio cordeiro. Quando João Batista está lá, e Jesus chega, e ele diz assim, e João aponta para ele, diz assim, eis aí o quê? O Cordeiro de Deus que faz o quê? Agora já não é mais jogar para baixo do tapete. Jesus não fica jogando pecados para baixo do tapete. É o que João nos ensina também aí nesse momento. Ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, arranca o pecado dali. Então isso é o que Jesus tem feito por cada um de nós. E eu coloquei isso aqui. Vamos mais para frente, próxima tela. Porque pela fé sois salvos porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quantos gostam de ficar devendo favor a alguém? Quantos gostam aqui de ficar devendo favor a alguém? Eu fico agoniado de pensar que eu estou devendo favor a alguém, não importa quem seja. Que dia que teve lá em casa, foi
sei lá, essa semana, ontem, quarta-feira, acho que sim. Um cara foi arrumar o triturador de alimento lá da pia. Ele já tinha cobrado o valor, R$260 para arrumar o negócio. Arrumou lá na empresa, arrumou o tal do triturador, R$260. Aí ele chegou lá em casa, era para mim instalar o negócio. Mas aí eu falei, não, fala para ele subir. Aí ele subiu lá no apartamento. E chegou, não, vou instalar aqui para o senhor. Eu falei, tudo bem, então instala aí, ótimo. Aí ele pegou o negócio, foi instalar e perguntou, cadê aquela borrachinha daqui de vedar? Falei, borrachinha, não sei. Ele falou, tá bom, o senhor não tem não? Eu falei, não, deixa aí, depois eu compro essa borrachinha, arrumo essa borrachinha e põe esse negócio aí. Ele falou, não, eu vou ali, vou aqui, eu pego a moto aqui, uns 2 quarteirão, eu compro para o senhor essa borrachinha. Aí ele foi lá, comprou a borrachinha, trouxe, instalou a borrachinha, falou, isso, Carlos, eles me venderam a borrachinha errada, venderam a pequena, a do senhor é a maior. Falei, pode largar esse negócio aí, e depois eu arrumo. Ele falou, não, deixa, que eu vou entregar o negócio por completo para o senhor. Pegou a moto de novo, foi lá, buscou a tal da borrachinha, que eu acho que não custa 50 centavos a borracha, pegou o negócio, instalou o negócio, aí eu fiquei, dever favor. E eu fiquei pensando, e agora, o que eu faço? Rapaz, foi tão bom, tão legal. Quanto que eu dou para ele? Tem que pagar, fazer alguma coisa. Eu falei, rapaz, que legal, o que você fez aqui para mim? Isso foi muito bom. Me fala aí, como que eu posso estar te ajudando? O que eu posso estar te pagando a mais aí? Por que eu falei isso? Porque eu não queria ficar devendo favor. Ele falou, não, seu cara, não preocupa com isso não. Isso aqui eu fiz com a maior satisfação do mundo. Não, isso aqui já está incluído no preço aqui, eu não vou cobrar isso nada do senhor não. Não, rapaz, faz isso não. Quanto que eu posso? Não. Quero nada do senhor. Ou seja, nós não gostamos de ficar devendo favor para ninguém. Aí nós entramos, somos salvos. Fomos salvos por Jesus. Entramos um dia numa igreja, num grupo, eu na Adonep, não foi numa igreja, eu me converti na Adonep, fui batizado, o Espírito Santo, antes de ser batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito Santo. Mas aí o que a gente acha? Que a gente não pode ficar devendo favor, a gente quer pagar isso. A gente quer pagar isso para Deus. O que você acha? Aí você faz promessa aí para você tentar pagar, aí você quer fazer um papel do bonzinho, de algo que já foi feito, que já estava no preço, algo que já estava embutido no pacote da salvação, que nós não precisamos mais pagar. Já foi pago lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que a cédula que nos era ao contrário, que estava na mão do inimigo, foi tirada, foi rasgada. Ou seja, nós não temos mais dívida nenhuma, mas nós queremos pagar. De que jeito, pastor? Quero pagar. Eu quero, para minha alma sentir diferente, eu vou comprar 50 cestas, vou dar. Todo mês na igreja, vou dar 10 cestas, vou dar para as pessoas no sinaleiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou vir nos cultos, todo culto na igreja, eu vou estar aqui no culto, não vou faltar uma santa ceia, sequer. O que é isso? Na maioria das vezes, o nosso coração está querendo pagar a dívida que nós temos para com Deus, por aquilo que Ele já fez para nós. Isso não é correto. A Bíblia diz que não vem de nós, é dom de Deus. O próximo, por favor. Eleição divina. Está escrito em Efésios 1, 4, 5, diz assim: como também nos elegeu nele,
antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Da sua o quê? Da sua vontade. Eleição. O que é eleição? Nós vamos ter eleição agora, né? Deixa eu entrar num assunto um pouco polêmico aqui e não vou desfechar ele, não vou fechar. Isso é igual o psicólogo, quando começa com um assunto, você entra, abre uma ferida, ou quando nós pastores, principalmente sem muita qualificação espiritual, pessoas querem abrir uma ferida que elas não dão conta depois de fechar. Você quer abrir um determinado assunto e depois você não tem condição de fechar aquilo e a ferida fica aberta e fica exposta. Aí a coisa fica pior do que estava antes. Uma dica para vocês que estão aqui: se vocês não têm condição, se você acha que você não tem condição de estar fazendo determinadas coisas, aconselhamento em determinadas coisas, não entra nisso. Não, pastor, mas eu oro, eu sei orar. Tá bom, se você quer orar, eu acho que o poder da oração é grande, tremendo e maravilhoso. E ela resolve a nossa vida. A oração pode abrir portas que antes estavam fechadas e que nunca seriam abertas. A oração pode fazer essa diferença. Mas o que é? Deixa eu entrar aqui sobre eleição. E também ele fala que nos predestinou, entre eleição e predestinação. O que é ser eleito? Ele fala que nos elegeu antes da fundação do mundo. Elegeu quem? Será que eu tenho que explicar de uma maneira diferente para ver se você entende de alguma coisa? Eu não vou entrar aqui nos princípios, nem princípios de Armínio, que nós assembleianos seguimos. E o da Armínio tem os seus 5 princípios básicos, seus 5 pilares básicos, os quais nós seguimos, principalmente nós assembleianos. E também tem os princípios básicos, 5 princípios básicos de Calvino, que é o calvinismo. Também ele tem ali os seus princípios. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas deixe-me te explicar uma coisa. Imagina que você quer ir para onde? Quer ir para Orlando, Flórida. Bom lugar, né? Um bom lugar. Imagine que você quer ir para Orlando, Flórida. Ou seja, qual que é o seu destino? Orlando, Flórida é o seu destino. De que maneira você vai para Orlando, Flórida? De avião. Então, o destino é Flórida, e a maneira de você ir é o quê? É avião. Agora, quem vai nesse avião? É só você? Quando você chegar nos aeroportos lá de São Paulo, principalmente, é só você que vai entrar num avião que vai para Flórida? É só você? Diga comigo, sim ou não? Não. Então, o que é isso passando para o que Deus está falando ali para nós? O que eu quero que você entenda é o seguinte, é que Deus não elegeu pessoas e Ele não predestinou pessoas. Ele elegeu, Ele tem um final, Ele tem um destino. Qual que é o destino que Deus tem para cada um? Para as pessoas? É o céu. A Bíblia diz que Deus nunca destinou o inferno para pessoa alguma, a não ser para o diabo e seus anjos. Então o destino de todas as pessoas é o céu. O destino final, a Flórida de toda a humanidade é o céu. Como, pastor, que essas pessoas vão alcançar o céu? Através do avião, que não é isso? É o local? É o meio. O meio de chegar à Flórida, o meio de chegar ao céu, qual que é, pastor? Jesus.
Jesus Cristo. Pastor, então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu pegar um avião em Guarulhos, eu e a minha família vamos pegar um avião em Guarulhos. Esse avião é o meio. E quem estiver comigo dentro desse avião vai chegar aonde? Em Orlando. Em Orlando. Então, entenda uma coisa, e eu quero que vocês fiquem bem claro na sua mente. O nosso destino é o quê? O céu. O meio que Deus usa para chegarmos ao céu, que Ele predestinou, é o quê? É Jesus Cristo. E quem é que vai entrar nesse avião? Nós. Todo mundo que entrar nesse avião vai chegar, ou seja, quem que são essas pessoas? São os eleitos, é a igreja de Jesus Cristo. Preste atenção numa coisa, quem que são os eleitos? Não são pessoas, é a igreja, que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, quem é essas pessoas então? A igreja, essa igreja aqui? Não, a igreja é invisível. A igreja é formada por, não vou falar aqui não, mas a igreja é formada por todo quanto é tipo de pessoas salvas para Cristo. Ou seja, todas as pessoas que entraram, que disseram assim, eu quero ir para a Flórida. Todo mundo em determinado canto, em determinadas situações, Goiás, Minas Gerais, Bahia, estou colocando do Brasil, Bahia, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo vai para Guarulhos, e em Guarulhos essas pessoas pegam um avião, ou seja, todos nós de algum lugar do mundo, nós temos um destino só, e aí nós vamos entrar no mesmo plataforma, no mesmo meio. Que meio é esse, pastor? É Jesus. Quem são essas pessoas que vão entrar em Jesus, pastor? É a igreja que vai sair, que foi eleita, a igreja eleita. Quem são os eleitos? Foram colocados tudo junto no mesmo lugar, em Cristo Jesus, para chegar aonde? Para chegar ao céu. Ou seja, quem vai para o céu, vai entrar. É escolha, sim ou não, irmãos? Tem muita gente que vai falar, eu não quero ir para Orlando, não vou pegar esse avião, vou pegar o outro, das 10, eu não quero esse das 6 da manhã, eu quero das 10, e eu não vou para Orlando, eu vou para Nova York. É opção, sim ou não, irmãos? Todos entenderam ou piorou as coisas? O que vocês acham? Deu para entender mais ou menos o que é eleição, são a predestinação, e o nosso destino final, deu para entender? Sim? Os resultados abençoadores da justificação. A primeira coisa que essa justificação traz é paz com Deus. A coisa mais esperada hoje por todos nós é paz, sim ou não? Não é verdade? É você ter paz. É a coisa mais esperada. E quando nós temos paz com Deus, é totalmente diferente. Veja a situação inicial da justiça. O que a justiça de Deus existia? Como que ela era conduzida? Como que ela era feita? Olha lá, a justiça era Deus de um lado, o homem de outro lado, e o pecado fazendo separação. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. Agora, do outro lado, quando nós somos tornados justos não é porque nós somos bons, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós temos grandes habilidades, grandes coisas, que nós somos justos, não, nada disso. Nós somos justos porque nós fomos justificados pela justiça dele, de Cristo. Ou seja, nós nos adentramos nesse avião juntamente com ele. Então nós nos tornamos justos. Então agora já não tem o pecado entre nós. Olha nesse lado da tela aqui. A justiça é a mesma, Deus é o mesmo, o homem é o mesmo, mas agora entre Deus e o homem não tem mais o pecado. Deus não enxerga o pecado. Agora Deus enxerga o quê? Cristo, que recebeu todos os nossos pecados. Existem
Na Constituição de 1988, duas maneiras de alguém ser liberado, ser preso, o preso ser liberado antes do tempo, de ele sair da cadeia antes do tempo. Que maneiras são essas, pastor? Primeira coisa, indulto presidencial e graça presidencial. Quem pode fazer isso? Somente o presidente da República. Então o presidente da República, nós estamos acostumados a ver aí, que se tornou normal às vezes, em todo o Natal, o presidente faz algum indulto presidencial, e algumas pessoas são soltas. Quem são essas pessoas? São as pessoas que provavelmente houve um erro do judiciário com o tamanho da sua pena, ou um erro do judiciário, talvez, pelo que ela está pagando, às vezes, indevidamente. Ali a justiça não foi muito legal, e chegaram à conclusão, e o presidente pôde fazer isso. Então, soltar estas pessoas. Mas, preste atenção numa coisa, o presidente pode soltar estas pessoas. O presidente Bolsonaro, ele pode soltar estas pessoas, mas ele não tem condições de tornar estas pessoas justas. É impossível um decreto presidencial tornar alguém justo. Ele vai estar livre, mas ele não vai estar justo. Por quê? Então, o que Deus fez conosco? Se simplesmente Jesus paga o nosso preço na cruz do Calvário e nos solta, o que aconteceria se o pastor Paulo aqui é o juiz, e ele chega, por exemplo, lá no Sepaigo, ele vai lá no Sepaigo, tem um bandido lá, um criminoso, um mau elemento, ladrão, assassino, mala, e se ele tivesse condições de poder fazer isso, ele iria lá no Sepaigo e fala assim, eu vou pagar por o que ele fez aqui, e ele vai lá e paga o que ele fez lá. Mas quando esse bandido saísse da cadeia, o que iria acontecer? Iria fazer o quê? Continuar cometendo os mesmos crimes. Então, se Jesus simplesmente tivesse pagado o preço e nos soltado, nós fatalmente voltaríamos repetidamente, diuturnamente, a cometer os mesmos crimes. Mas o que ele fez? E é o que o presidente Bolsonaro e presidente nenhum tem condições de fazer. Quando nós aceitamos a Jesus e Ele paga os nossos preços, a Bíblia diz que imediatamente o Espírito de Deus começa a habitar em nós. A partir daí, você não é mais sozinho. A partir daí, não é somente as suas ideias, a sua volição, o seu desejo, a sua vontade, é que tem mais o comando, não. Agora vai ter uma voz no seu interior, vai ter alguém dizendo, olha, vai por aí. Não, não é o momento certo, espera mais um pouco, não vai, não levanta agora, fica deitado mais um pouquinho, não ultrapassa agora esse sinal, não saia. Ou seja, não faça isso, é bonito, mas não é agradável. Não entre com essas pessoas. Não faça com chaves dessa maneira. O que é isso? Nós não estamos mais sozinhos. Agora nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E o que eu acho interessante é como que isso é tremendo. Existe uma palavra que chama imputação. É o que Deus fez conosco. Preste atenção. Quando Paulo escreve a Filemon. Quando Paulo escreve a Filemon, ele escreve uma carta a Filemon, e ele fala para Filemon o seguinte: Filemon recebe, a história é o seguinte, existia um escravo, Filemon era dono de escravos, era mercador, era pessoa influente, cheio de dinheiro, se tornou amigo de Paulo. E ele tinha um escravo chamado Onésimo. Esse Onésimo foge de Filemon,
E quando ele foge de Filemon, certamente ali em Colossos, na cidade de Colossos, e ele pega e anda 2.000 quilômetros, esse Onésimo para fugir. Fatalmente ele deve ter roubado de Filemon, deve ter levado dinheiro para a viagem, ter tomado as coisas de Filemon e levado para poder pagar o destino da viagem. Esse Onésimo, que é o escravo, ele foge e vai para Roma. 2.000 quilômetros ele vai para Roma, e quando ele chega em Roma, ele de alguma maneira ele encontra Paulo preso, nas cadeias de Paulo, e Paulo está preso. E Paulo, depois de algum tempo de convivência com Onésimo, não sei de que maneira, não sabemos como, Paulo escreve 2 cartas, e talvez entrega por esse mesmo Onésimo para levar. Ele manda uma carta para Filemon, e manda uma carta aos Colossenses. E alguns acham que todas foram entregues por esse escravo. E na carta para Filemon, Paulo diz assim: Filemon, recebe a Onésimo, que antigamente não te era útil, que certamente te deu prejuízo, que certamente te fez passar grandes necessidades. Recebe-o agora como a um irmão, e preste atenção. E se ele te fez alguma coisa errada, e se ele te deve alguma coisa, eu quero que você impute todas estas coisas em meu nome. Quantos estão entendendo? Ou seja, Paulo não era devedor de nada, mas ele disse para que aquela conta fosse colocada no nome dele. Ele pagaria aquela conta pelo escravo. O que Cristo fez por nós foi o quê? Exatamente isso, ele não devia a ninguém. Então agora ele pagou a conta, e colocou a conta que era nossa, ele vai e paga, e diz: agora essa conta, tudo de ruim, todas as dívidas, todos os devedores agora, eu vou estar pagando isso, imputa isso tudo no meu nome, tira a dívida dessa pessoa, ela não deve mais nada. Amém, amados?